Oi, Antônio aqui, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu acho que é relevante para a maioria das pessoas, pelo menos para as pessoas que acompanham a gente aqui no canal e tal, e quem busca estudar e aprender coisas difíceis, né? Então eu vou ensinar o método que eu utilizo aqui para usar a inteligência artificial para reflexão e para conseguir aprender informações, conteúdos difíceis, tá? Antes eu vou fazer um adendo avisando que a IA, ela não é 100% certa, tá? Então, vamos colocar uma regra aí de 90 a 10, então 90% das vezes ela vai estar certa, 10% das vezes ela vai estar errada. Ela tem esse negócio do erro, mas se a gente tem o material para estudar e para refletir, ela funciona. Ela só não funciona muito bem quando é muito contexto, ela vai dando uma enlouquecida. Então, tem isso, e eu também tenho outro método que eu também vou ensinar nesse vídeo, como que você pode fazer para usar, para consultar informações de livros, material para você colocar dentro da IA e conseguir criar quiz, criar mapa mental e criar coisas para que você consiga estudar melhor, para que você consiga aprender mais rápido. Bom, inteligência artificial é um negócio que realmente veio para ficar, e a gente sabe disso, e a gente tinha algumas ideias, e todo mundo fala sobre isso, mas a maioria das pessoas só falam da parte da IA como chatbot ou coisas assim, para atender clientes, coisas assim, né? Inclusive, se você quiser aprender a fazer agência de IA, a gente tem um curso sobre isso. Mas a ideia da IA, ela é muito maior do que isso, né? Obviamente. Então, essas IAs de conversação, a gente consegue utilizar elas para aprender diversas coisas. E eu utilizo aqui todos os dias para aprender a estudar livros que eu leio aqui e fazer reflexões, tá? Então, eu peguei aqui um livro, né? Que eu estou estudando aqui, que é o Meditações do Marco Aurélio. É um livro que eu já li mais de uma vez e que é um negócio bem difícil de ler mesmo, porque eram outros tempos, a tradução é um pouco problemática, tem uma ou outra coisa que não é traduzida direito, e eu vou mostrar para vocês como é complexo lendo uma passagem aqui e fazendo o processo que eu faço para utilizar a IA para conseguir aprender efetivamente, né, sobre o que está sendo falado. E você pode usar isso para qualquer coisa, qualquer livro. Você pode usar isso para ler a Bíblia, você pode usar isso para ler filosofia, você pode usar isso para aprender física quântica, se você quiser aprender, contanto que você tenha o material. Eu tenho certeza que a IA vai conseguir mastigar essa informação para você e te entregar algo que tu consiga entender. Então a gente consegue tirar o elitismo do ensino, que é muito bom, né? Porque a gente pode aprender com o conhecimento que a gente já tem, né? Às vezes a gente não tem consciência de palavras, de métodos, ou linguajar mesmo, né, do negócio. Então a IA acaba ajudando muito nessa parte. Então, vamos lá, eu vou ler uma parte aqui que vocês vão ver que o negócio é bizarro. E aí a IA vai deixar isso aqui muito simples de entender. Então, vamos lá. Isso tu deves sempre ter em mente. Qual é a natureza do todo e qual é a sua natureza? E com isso está relacionado aquela e que tipo de parte é de que tipo de todo. Que não há ninguém que te impeça de fazer e dizer as coisas que estão de acordo com a natureza da qual fazes parte. Bom, isso aqui obviamente é o diário do cara, né? Então ele escrevia para ele. Só que se tu vai ler esse negócio aqui sem um conhecimento prévio, sem um contexto do que é isso, fica muito complexo, não dá para entender. Se você nunca ouviu falar sobre estoicismo e tal, provavelmente é algo que você ouviu e ficou, que porra é essa que eu acabei de ouvir? Então, esse aqui é o método, tá? O que eu faço? Eu pego um telefone, qualquer telefone, e aí, quando a gente costuma ler aqui, né, eu crio aqui, a gente risca as linhas, né? Risca aqui para dizer o que foi lido, para que eu possa continuar, porque a ideia do estudo que eu faço não é um estudo tipo de longa duração, né? Eu faço um estudo curtinho de uma passagem de alguma coisa e depois eu vou refletindo sobre isso ao decorrer do dia ou aplicando aquilo que eu aprendi, né? Então é importante, tá? Então vou tirar a foto daqui e vou te mostrar como é que vai ficar, tá? Agora eu vou gravar aqui do celular para que você entenda como que funciona o processo. Então aqui eu estou no telefone, né? Eu vou abrir o Gemini. Por que o Gemini? Porque eu acho que o Gemini hoje, ele tá com uma janela de contexto, ele sempre tem uma janela de contexto enorme, mas o legal do Gemini, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é um dos modelos de IA mais inteligentes da atualidade. E eu acho que os resumos dele e a forma como ele explica é muito bom. Então, eu utilizo ele por isso. E também porque eu posso usar a mesma conversa durante uma semana, por exemplo, dependendo da quantidade de conteúdo que eu jogo nele, tá? Lembrando que se você jogar muito conteúdo numa conversa, ele vai começar a alucinar, tá? Quanto maior é o contexto, maior é a alucinação. Lembre-se disso, tá? Se tiver muito token, ele vai enlouquecer, tá? O que é o token? O token é a quantidade de palavras, tá? Se tiver muitas palavras, muito texto,
ele pode enlouquecer e você vai perceber isso, tá? Então, eu tô aqui no Gemini, eu posso fazer isso de duas formas, tá? O que eu gosto de fazer aqui primeiro, né? Vamos tirar a foto aqui. Aí aqui na foto a gente pode fazer de duas maneiras, né? Eu posso pegar isso aqui pela foto, ó. Se eu selecionar esse botão aqui, eu consigo pegar só a parte de texto. Eu gosto de selecionar o texto aqui, ó. Tá? E em vez de mandar a imagem para o Gemini. Por quê? Porque quando a gente manda a imagem para o Gemini, ele acaba consumindo muitos tokens, então ele começa a alucinar mais rápido. Então eu vou botar aqui, ó. Tá vendo? Né? E aí eu escrevo aqui o meu prompt que é: estou estudando estoicismo. Entendi que X, por exemplo, né? Entendi que isso aqui quer dizer isso. Entendi que isso quer dizer que só podemos fazer o que está no nosso controle, nosso controle. Pode me explicar se estou no caminho certo, certo do raciocínio? Aí, eu gosto de botar isso aqui também, ó. Exploda minha cabeça. Pode ver que escrevi meio errado, então eu dou um play aqui. Ele vai refletir, né, sobre o negócio e ele já vai saber sobre o que é. Geralmente, porque dependendo da época que o livro foi escrito, né, ele tem todo o conhecimento, eles enfiaram muito conhecimento nesses modelos. Então, então aqui tá certo, ó. Tá vendo que ele tá falando sobre o do Marco Aurélio, ó. Enquanto o Marco Aurélio, na situação específica, estava mirando no algo ainda mais profundo e cósmico, né? Então, eu leio isso, tá? E aqui tá, para explodir sua cabeça. Então, contexto, você não é uma ilha, você é um membro. Então, aqui ele explica, e exatamente, ele acertou exatamente aqui o livro que é. Ele tá falando que é o livro 2, né? E realmente é o livro 2, ó. Se eu pegar aqui, vou te mostrar aqui, ó. É o livro 2, ó. É o livro 2, então, ele já tem esse conhecimento. Caso ele não tivesse, eu poderia dar mais contexto para ele explicando que é um livro do Marco Aurélio. Então, basicamente, eu leio aqui, né? É sobre isolamento, eu faço o meu mundo, o mundo faz o dele. É sobre integração total, imagina que você é um dedo na mão. Então, pode ver que ele cria exemplos muito simples, com palavras fáceis. E isso ajuda muito a digerir o conteúdo complexo, tá? Então, ele fala aqui sobre uns temas como aprofundando a simpatia e o logos, né? Então, ele vai explicar exatamente o que é cada coisa, o pulo do gato do raciocínio, só podemos fazer o que está no nosso controle. Correção filosófica baseada no texto seria: nós somos felizes e livres quando nossa vontade individual, o que controlamos, é idêntica à vontade da natureza. O que acontece? Então, fica a reflexão aí também para você, tá? Então, e é basicamente assim que eu estudo filosofia, psicologia e também eu uso dessa forma para interpretar algumas coisas na parte de automação e tal, tipo, minha lógica tá certa, né? Então eu faço basicamente isso. Pode ver que é muito simples, não existe um prompt específico para as coisas, o ideal é tu ir testando, tá? E eu dei esse exemplo. Agora a gente vai lá pro computador, que eu vou explicar como que a gente pode estudar um conteúdo específico usando um material que a gente tem para utilizar e criar quiz, criar pequenas provinhas para a gente fazer, mapa mental, tudo também utilizando uma ferramenta do Google que se chama Notebook LM. Então, agora a gente vai para o computador e eu vou mostrar você como é que você pode fazer isso com conteúdo que ele vai ter zero de alucinação. Por que ele vai ter zero de alucinação? Porque o Gemini em si, as IAs em si, GPT, Gemini, Cloud, todos esses modelos de LLMs, ele tem informação, né? Tu pergunta para ele, ele busca aquela informação no banco de dados dele. Ele pode misturar as coisas, ele pode dar uma enlouquecida e usar palavras diferentes, explicar de uma maneira diferente. Pelo Notebook LM, não. O Notebook LM, ele apenas vai utilizar a informação que tu deu para ele para te dar a resposta. Então, tu pode imaginar que o Notebook LM, ele é uma ferramenta de busca personalizada e melhorada, tá? Que é basicamente o que ele é mesmo. Então eu vou mostrar como é que a gente faz para utilizar. E se isso for relevante para você, não esqueça de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal e também deixar um comentário. Como que você usa a IA para estudar? Você gostou do método? Você vai aplicar? O que você usa de diferente? Usa algum prompt, alguma coisa? Deixa aí pra gente saber, porque se for interessante, pode me ajudar e ajudar outras pessoas também que estão interessadas em desenvolvimento pessoal, em aprender coisas novas e tá sempre, né, estudando de uma maneira fácil e produtiva. Então, vamos lá pro computador. Então,
aqui a gente está no Notebook LM, eu vou deixar o link aí embaixo para você acessar. Ele é gratuito. Eu tenho o plano Pro aqui porque eu já pago o Google One. Então eu tenho acesso a várias ferramentas, tá? E essa é uma delas. Então, aqui eu tenho alguns, né, exemplos de coisas que eu já fiz. Então, eu uso para algumas coisas. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante com isso aqui é pegar vídeos do YouTube e jogar aqui dentro. Então eu pego uns vídeos, até deixa eu ver se esse aqui, ó, esse aqui é um vídeo, né? Então eu pego o vídeo, eu jogo aqui dentro e aí ele consegue me dar um resumo desse vídeo, que é muito bom, porque às vezes a gente simplesmente não quer ficar assistindo um vídeo longo, né? Então a gente pode jogar aqui a informação e buscar aquilo que a gente quer, tá? Uma coisa bem legal, tá? Eu vou criar um aqui relacionado àquilo dali que eu estou estudando, né? Então aqui você vai ver que vai ter algumas informações, ó. Vai ter criar resumos em áudio e vídeo utilizando vídeos do YouTube. Aqui ele vai explicar tudo o que ele faz, tá? Se você olhar, ele vai ensinar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou enviar alguns arquivos aqui, tá? Que eu já tenho separados para eu colocar aqui. Eu já quero criar esse Gemini aqui. Então eu vou botar aqui, ó. Cursos Epicteto. Estudo. Então, ele vai subir os arquivos aqui. E depois que ele subir os arquivos aqui, eu vou ter várias coisas que eu vou poder fazer. Eu posso fazer um resumo em vídeo. Isso aqui é legal se você quiser mostrar numa aula para algum aluno, né? Ou, tipo, colocar num canal, alguma coisa. Ele cria um videozinho de resumo em vídeo, que é bem legal. Eu vou clicar aqui para ele gerar pra gente, tá? Ele também cria um resumo em áudio. E é bem legal porque ele faz um podcast como se fossem duas pessoas conversando. Tá? Então eu vou mandar ele criar esse aqui também. E ele cria mapa mental, eu vou mandar ele criar um também. Relatórios baseados na fonte, tá? Ele cria um relatório, eu vou colocar para ele criar um relatório. Então ele tem vários formatos de relatório aqui. Então olha, ó, tem um documento de resumo, o crio do zero, daí tu personaliza como tu quer o documento, guia de estudo, post de blog. Olha só quanta coisa ele tem sugerido aqui, tá? Eu vou colocar aqui com o manual de liderança. Por quê? Porque eu tenho a minha cunhada que ela vai exercer agora um cargo de liderança na empresa dela. Então eu já vou gerar um resumo de liderança para ela, para que depois eu possa entregar esse material para ela possa estudar a partir dos conceitos. Então é bem legal, tá? Outra coisa bacana aqui, ó, cartões DIS, que são os cartões que a gente pode usar para estudar. Vou mandar ele gerar um teste e também uma apresentação de slides para você ver tudo como é que fica, né? Vamos aprofundar aqui no Notebook LM, tá? Para que você entenda, eu gosto de usar o Notebook LM para algumas coisas, mas eu uso a maior parte do tempo o Gemini mesmo, porque o Gemini consegue me criar analogias, consegue me criar contextos, só que como eu mencionei antes, o Gemini ele acaba alucinando. Então o que eu faço? Eu quero alguma coisa realmente só em cima de documentos e informações relevantes, eu pego aqui, tá? E aqui eu posso pesquisar as fontes na web também. Então, eu posso pedir para pesquisar, tá? E eu posso fazer um deep research e colocar essa informação aqui dentro para eu estudar. Então, veja só que ferramenta bacana para aprender, tá? Só não aprende quem não quer, essa que é a verdade. Então, a gente tem aqui as informações que ele pegou, ele subiu, né? E pode ver que aqui ele me dá algumas coisas que eu posso pedir para ele. Então, qual é a essência do conceito de liberdade e como Epicteto o diferencia das contingências externas? Como a filosofia de Epicteto orienta o uso correto das aparências para alcançar a tranquilidade e felicidade? De que maneira, em relação ao indivíduo com a natureza, Deus e o próximo deve moldar a conduta moral e a busca pela virtude? Então, aqui tem algumas perguntas que ele pega baseado no texto para eu pesquisar, né? Ou eu posso simplesmente pedir uma informação aqui vou pedir aqui, me fale sobre dicotomia do controle, tá? Que é um negócio relevante. Então ele vai procurar as páginas e vai me mandar informação. Uma outra coisa muito legal é que se a gente abrir o texto aqui, a gente vai ver a informação completo, tá? De tudo que tem no texto. E aqui, essa informação, tá? Eu peguei um documento que é um documento... Esse livro aqui ele é muito difícil de encontrar, tá? Eu não consegui achar ele em português. Então eu consegui os discursos em inglês. E eu joguei aqui. Então se você não sabe inglês e você mesmo assim quer estudar, você simplesmente joga aqui as informações que você vai conseguir, tá? Então isso é muito bacana. Isso quebra várias barreiras e dificuldades de aprendizado, tá? Então vamos esperar aqui. Vamos fazer aqui então um flashcard para você ver como é que fica os flashcards. Ó, cliquei aqui no flashcard e aqui estão as informações. Ó. Segundo Epicteto, o que Zeus deu ao homem como uma pequena porção de nós. Opa, aí eu tenho a resposta aqui. Ó. A faculdade de busca... Opa,
Cliquei aqui. A faculdade de buscar e evitar um objeto, a faculdade do desejo e da aversão, e em suma, a faculdade de usar as aparências. Pronto. E eu posso pedir para explicar essa resposta. Eu posso clicar aqui, cliquei aqui. Então, vendo que eu tinha pedido sobre a dicotomia do controle, ó, ele pesquisou e aqui ele colocou a referência, ó, tá bem aqui, ó, capítulo 1, né? O que está no nosso poder e o que não está no nosso poder. Então aqui ele está explicando, ó. É o princípio fundamental do estoicismo conforme articulado do Epiteto. Estabelece uma distinção clara entre aquilo que está em nosso poder e aquilo que não está em nosso poder. E veja como ele explica de uma maneira simples, que é isso que realmente importa para que a gente consiga aprender de verdade, né? Então, se você quer estudar para uma prova, estudar para o Enem, estudar na faculdade, essa ferramenta aqui é muito boa para isso, tá? Então, eu tenho certeza que se tu utilizar isso aqui, tu vai conseguir ter uma grande evolução aí nos seus estudos, tá? Então, aqui a gente tem as informações, né? E aqui que eu cliquei para explicar, ele explicou aqui embaixo. Então, ó, estou revisando os cartões, né? E aqui ele está explicando, ó. Essa é uma questão central da filosofia de Epiteto, tá? Então, ó, ele responde, né? A pequena porção de nós que Zeus deu ao homem refere-se à faculdade racional, ou à vontade, que é o centro da nossa liberdade e moralidade. Então, cara, é excelente isso aqui. Então, esse aqui são os flashcards. Agora, eu vou colocar aqui para você ver o próximo, que é o estoicismo questionário. Então aqui é legal para a gente fazer umas pequenas provas para a gente aprender, né, o que a gente está estudando e responder. Olha só que legal que é isso aqui. Imagina tu ensinar, tu botar isso aqui para uma criança fazer, até eu uso pra caramba isso aqui, então, imagina tu botar uma criança, tu vai aprender muito mais rápido assim, né? O legal da IA também é que ele é um professor que tá ali 24 horas para te responder os problemas e as dúvidas e qualquer coisa e ele nunca vai dizer não pra ti. Então, cara, é um negócio fantástico. Esse momento da realidade que a gente tá vivendo, da humanidade, é um momento muito mágico. Então vamos lá. De acordo com os ensinamentos de Epiteto, qual é a origem da perturbação humana, como exemplificado pelas tragédias? A maldade inerente de outros indivíduos, a valorização de coisas externas que estão fora do nosso controle, incapacidade de prever o futuro, a falta de riqueza e poder. A valorização das coisas externas. Tá aqui, ó. Epiteto afirma que a tragédia é a apresentação das perturbações de homens que valorizam coisas externas que não dependem da nossa vontade. Então, aqui dá para fazer o questionário e você pode dizer se o conteúdo é bom ou não. Vamos para o próximo aqui, tá? A gente tem aqui também o mapa mental. Então aqui eu tenho o mapa mental, ó, que é filosofia estoica, né, dos discursos. Então aqui é a dicotomia do controle, ó. Opa, tem que clicar na flechinha. Então quando tu clica em cima do negócio, ele joga para IA para ela explicar aquele contexto, tá? Então eu gosto de clicar nesse botão aqui para deixar a tela cheia e aí apertando aqui nessas setinhas para a gente poder aumentar e diminuir aqui o nosso mapa mental, né, as informações. Eu também gosto de apertar Ctrl e girar a bola do mouse, que aí ele consegue ir para frente e para trás, ó, para conseguir ler melhor os tópicos, tá? Então, aqui tem as informações, ó, posso vir aqui. Então, lembrando que você pode estudar qualquer coisa com isso aqui, tá? Eu só estou dando um exemplo do que eu estou estudando no momento, né? Então, aqui vai as informações e o mapa mental, que é bem legal. Um problema que eu vejo aqui, tá? Eu posso baixar esse mapa mental, mas o mapa mental ele vai ficar em JPEG, né? Então, não é muito bom isso, sabe? Pra gente conseguir estudar. O JPEG, mas, né, é uma opção ali que tu pode pegar, imprimir, colocar ali para poder observar ali no seu quarto ou no lugar onde você está usando para estudar, tá? Então, fica a dica aí para vocês utilizarem. Uma outra coisa relevante, vamos para o próximo aqui, vamos ver, mapa mental, questionário, flashcard, aqui tem o manual, depois esse é o último que a gente vai olhar aqui, e a gente tem a apresentação e a gente tem o vídeo, então eu vou esperar ele gerar aqui para eu mostrar para vocês como que fica, para que vocês consigam ver a magia desse negócio. Então, é bem legal, tá? E, claro, eu recomendo que quando você for estudar, você crie diversos notebooks, tá? Então, que é isso aqui, ó, criar notebook. Por que isso? Porque a gente consegue pegar as informações e criar uma coisa específica. Se a gente misturar muitas coisas, ele vai começar a te dar várias informações aleatórias, tá? Então é legal tu criar, por exemplo, esse aqui é sobre corpo humano, esse aqui é sobre química, esse aqui é sobre vendas, esse aqui é sobre religião, esse aqui é sobre filosofia, tá? Como se fosse um caderno de colégio. Então, isso aqui é bem útil para você utilizar aí. Vamos ver aqui o nosso manual de liderança enquanto o resto carrega, então vou clicar aqui, né? E tá aqui, ó, o manual de liderança forjando integridade e resiliência com sabedoria de Epiteto. Introdução à liderança começa de dentro. Então, aqui tem um baita texto, provavelmente eu vou ler isso aqui, tá? Que é bem legal. Aí a gente pode fazer duas coisas. A gente pode copiar ele, né, copiar toda a informação e colar em algum lugar, e a gente pode também clicar em mostrar o comando. Então aqui tá vendo que tem o prompt que foi utilizado, ó, desenvolva um manual de liderança, traduz os conceitos, né, a partir de tudo que tá aqui.
Então é bem legal. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de selecionar tudo aqui, né? E colar isso aqui num bloco de notas, ou no Notion, ou lá no meu Google Drive, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou selecionar tudo isso aqui, eu vou dar um Ctrl C, eu vou clicar aqui e vou selecionar aqui o meu Docs. E aqui eu simplesmente vou criar um novo e dar um Ctrl V aqui, ó. E pronto. Tá aqui todo o documento, tá? Ele tem a formatação dele, né? Não tá formatado bonitinho igual tá aqui, né? Mas até deixa eu copiar aqui, ver se ele copia com a formatação desse jeito. É, assim ele copia com a formatação. Então, se for copiar e colar, copia daqui. E perfeito. Aí você vai ter aqui informação. Então, isso é bem legal. Ele criou guias do documento, né? Criou tipo introdução, base do líder, domínio. Cara, é muito bacana isso aqui, tá? Eu recomendo que você utilize. Agora vamos ver se já finalizou aqui as outras coisas que a gente está esperando, que é o áudio e o vídeo, para você ver como fica foda. Então aqui, ó, ele gerou o nosso áudio. Olha só que legal que fica. Olá! Hoje a gente vai fundo nas ideias de um filósofo que viveu há quase 2000 anos, mas que, assim, parece falar diretamente para os dias de hoje. Epicteto. Exatamente. Recebemos uma série de trechos dos discursos dele e a nossa missão aqui é tentar extrair o ouro, sabe? Entender como um ex-escravo que se tornou um dos mais influentes pensadores estoicos pode nos ajudar a encontrar um pouco mais de paz, de liberdade, em um mundo que, francamente, muitas vezes parece caótico e totalmente fora do nosso controle. E o ponto de partida de Epicteto é uma virada de chave, uma distinção que muda tudo. Ele coloca essa ideia na boca do próprio Zeus, que basicamente diz a ele: olha, Epicteto, se eu pudesse, eu teria feito seu corpo e seus bens totalmente livres. Certo. Mas não dá. Seu corpo não é seu. Então, enfim, né? Você pode ver que o áudio ficou muito legal e a gente tem também, esse é o vídeo. Hoje então a gente vai mergulhar na sabedoria de um filósofo que, mesmo sendo um escravo, descobriu o caminho para a verdadeira liberdade. O nome dele é Epicteto. E as lições dele, olha, talvez nunca tenham sido tão necessárias quanto agora, nesse nosso mundo tão caótico. Sabe aquela sensação, a frustração com o trânsito que não anda, a ansiedade esperando uma resposta importante? Eu não vou deixar tudo isso aqui rodar, tá? Eu vou colocar isso aqui num outro vídeo aí no canal, se vocês quiserem assistir. Eu deixo o link aí abaixo, que acho que pode ser relevante para algumas pessoas, né? Então esse é o vídeo, né? E a gente tem aqui os nossos slides, né? Então olha que legal os slides. Eu fico sempre impressionado, assim, porque a qualidade é muito boa. Então tá aqui, ó. Cidadela da Mente, um guia arquitetônico para a fortaleza interior segundo Epicteto. Então tá aqui, ó. Olha só que legal. E claro, né, se você já está vendo o que eu estou vendo, você consegue perceber que isso aqui é um baita de um material para você vender como infoproduto, tá? Então, mais uma coisa aí que você pode colocar no seu, né, aí no seu portfólio de ideias para você ganhar dinheiro no digital, tá legal? É isso aqui. Eu vou deixar também esse material disponível aí embaixo para quem quiser, tá? Consultar e ver ele. E basicamente é isso, tá, pessoal? Eu espero realmente que vocês tenham conseguido entender como que a gente faz, né, para estudar qualquer assunto. É importante que pra gente estudar assuntos, qualquer um que seja, o que vai valer pra gente memorizar as informações é escrever ou aplicar, tá? Eu recomendo fazer ambos. Então, eu gosto de escrever passagens relevantes, né, coisas importantes, e eu gosto de aplicar, praticar. Então, se você está acompanhando o canal, se tem os tutoriais aí de N8N que você acha legal, eu recomendo que você pegue esses tutoriais e faça eles, porque fazendo eles você vai conseguir aprender e se desenvolver e melhorar a cada dia. Então, é basicamente isso. Obrigado por assistir esse vídeo. Eu espero que tenha sido relevante para você. Se for relevante, mais uma vez, deixe o like, curta e comente aí embaixo se você gostou desse tipo de conteúdo, como é que você faz para estudar e se esse vídeo foi relevante para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Hurricane, leave me alone, let me be this time. You carry on.